Nesta videoaula, eu quero expor o primeiro capítulo do livro Poliarquia, capítulo este chamado Democratização e Oposição. O Poliarquia foi escrito pelo cientista político Robert Dahl, que nasceu em 1915 e faleceu em 2014. O Dahl ele foi, por 40 anos, professor da Universidade de Yale e também membro da Associação Americana de Ciência Política, da qual ele foi presidente nos anos 60. O Dahl tem um N número de obras sobre o tema da democracia. Aqui eu menciono apenas alguns, como um prefácio à teoria democrática, que é de 56, o próprio Poliarquia, participação e oposição, que é de 71, a democracia e seus críticos, que é de 89, e sobre a democracia, que é um livro de 1998. Entrando, então, no capítulo 1 do Poliarquia, esse capítulo se chama Democratização e Oposição. De cara, o Dahl coloca a seguinte questão: dado um regime em que os opositores do governo não possam se organizar aberta e legalmente em partidos políticos para fazer oposição em eleições livres e idôneas, que condições favorecem ou impedem sua transformação no regime no qual isto seja possível? Ou seja, se trata aqui das condições que levam à poliarquia. Então, é um tema, é uma pergunta que vai varar todo o livro Poliarquia, e o Dahl vai então procurar a investigar quais são as condições que possibilitam a poliarquia. Mas antes de enveredar a esta questão propriamente dito, ele ainda vai utilizar o termo democracia. Mais adiante ele vai trocar esse termo por poliarquia e vai justificar essa troca, mas aqui ele está dizendo que para que haja democracia são necessários alguns pressupostos, como por exemplo, contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados politicamente iguais, né? Aqui temos o primeiro pressuposto, e responsividade aqui significa levar em consideração, né? No caso, as preferências dos cidadãos. O segundo pressuposto, ele vai dizer, para um governo continuar sendo responsivo durante certo tempo às preferências de seus cidadãos considerados politicamente iguais, todos os cidadãos plenos devem ter oportunidades plenas de 1. De formular suas preferências. 2. De expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo através da ação individual e da coletiva. 3. De ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. Então, o que marca aqui todos esses pressupostos é a ideia de responsividade, quer dizer, se trata de um governo que leva em consideração, que considera, né, as chamadas preferências dos cidadãos, que são, por sua vez, né, politicamente iguais. Então, ele vai dizer, são 3 condições necessárias à democracia, que para existirem depende de 8 garantias que devem ser oferecidas pelas instituições. Então, aqui ele vai mencionar e vai tratar, né, da chamada engenharia institucional. Então, ele vai especificar 8 garantias que vão se encontrar, vão se enquadrar, né, em 2 dimensões, que eu já adianto, são as dimensões, né, da contestação pública e da participação. Então, aqui ele também já está adiantando que essas 8 garantias que nós vamos mencionar daqui a pouco poderiam ser melhor interpretadas como constituindo 2 dimensões teóricas ligeiramente diferentes da democratização. Essas 2 dimensões são
como eu já disse, a da contestação pública e a da participação. Mas, então, ele vai se referir, né, às tais 8 garantias institucionais. Quais são? São, primeiro, a liberdade de formar e aderir a organizações. 2, a liberdade de expressão. 3, o direito de voto. 4, o direito de líderes políticos disputarem apoio. 5, a existência de fontes alternativas de informação. 6, a elegibilidade, ou melhor, elegibilidade para cargos políticos. 7, eleições livres e idôneas. E a 8ª, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. Então, aqui você tem um conjunto, né, de garantias institucionais que são necessárias para garantir aqueles pressupostos colocados no início. Então, continuando, o Dow ele vai pensar no que ao longo do livro? De uma espécie de escala, né, que permita verificar se o regime é uma poliarquia ou não, se é uma poliarquia ou um outro tipo de regime, conforme a classificação que o próprio Dow vai produzir. Daqui a pouco nós vamos ver qual é essa classificação dos regimes do Robert Dow. Então aqui ele está colocando uma escala refletindo essas 8 condições, nos permitiria comparar regimes diferentes segundo a amplitude da oposição, da contestação pública ou da competição política, né, permissíveis. Então, ele quer justamente produzir uma escala que permita verificar se há contestação pública, se há participação, enfim, se o regime pode ou não ser considerado uma poliarquia. Aí ele continua dizendo, os regimes variam também na proporção da população habilitada a participar, num plano mais ou menos igual do controle e da contestação à conduta do governo. Então, como já adiantado, né, ele vai dizer, olha, a democratização envolve, né, produzindo, digamos assim, uma síntese, 2 dimensões, a da contestação pública ou competição e a segunda dimensão, o direito de participação, ou o que ele chama também de inclusividade. Inclusive, o Dow vai dizer que o direito de voto em eleições livres e idôneas, ele participa das 2 dimensões, né? Ele envolve, né, como é bem claro, participação e também o direito à contestação pública. Mas, enfim, todas aquelas 8 garantias colocadas, né, estão na dimensão dessas 2 outras, né, dimensões colocadas, a da contestação pública e o direito de participação. Então, ele continua dizendo, na falta do direito de exercer oposição, o direito de participar é despido de boa parte do significado que tem um país onde existe a contestação pública. Então, apesar de tratar dessas 2 dimensões, né, e dar um peso bastante grande para ambas, né, o Dow vai dizer, olha, é mais importante a dimensão da contestação pública ou da competição política, porque se houvesse participação, se houvesse inclusividade, mas sem contestação, sem competição entre as elites políticas, esta participação seria vazia, né? Sem sentido, vazia de significado, né? Seria uma participação meramente formal. Então, ambas as dimensões são importantes, mas mais importante ainda do que uma ampla participação, segundo o Dow, é a existência da dimensão da competição política, da contestação pública. Mas, sem dúvida, para a poliarquia, as 2 dimensões são fundamentais, são necessárias, né?
Então, aqui tem a representação, né, em forma de gráfico das duas dimensões teóricas da democratização plena. Né? Então, quanto mais contestação pública, quanto mais competição entre elites, né, mais você atinge, né, esse ideal da democratização plena. Quanto mais é garantido, né, o direito de participar em eleições e dos cargos públicos, né? Quanto mais isso está presente, né? Quanto mais maior a inclusividade, né? Também é uma dimensão fundamental para se atingir aí a democratização plena. Aqui tem um gráfico, né, enveredando sobre, né, as chamadas formas de governo elaboradas pelo Dow e sempre trabalhando com as duas dimensões, né, da competição ou contestação pública e a dimensão da participação ou inclusividade. Então, ele se refere primeiro às chamadas hegemonias fechadas, né? Aqui na hegemonia fechada, você não tem a possibilidade, né, da liberalização ou contestação pública e também não tem a inclusividade ou participação. Daí o nome hegemonia fechada. Essa hegemonia fechada, ela pode evoluir para uma oligarquia competitiva. Então aqui você não tem participação, mas tem a contestação pública no âmbito do que? Das elites, né? Mas não tem participação. Daí ele chamar de oligarquia competitiva. Ou ela pode se tornar uma hegemonia inclusiva. Quer dizer, na hegemonia inclusiva você tem participação, você tem inclusividade, mas não tem a competição entre as elites, não tem a possibilidade da contestação pública. E por último, né, o regime pode se tornar o que ele está chamando aqui de poliarquia. Né? Então, na poliarquia, você tem tanto a dimensão, né, da liberalização, da contestação pública, né, no nível mais alto, quanto a inclusividade, a participação também num nível mais alto. Então, a poliarquia é aquele regime que garante essas duas dimensões. Mas aqui você tem, né, a classificação dos regimes do Robert Dow. E o entendimento, né, vai sempre depender dessas duas dimensões, da contestação pública e da participação, da inclusão política. Então, continuando, o Dow vai dizer, ó, nenhum grande sistema no mundo real é plenamente democratizado. Então, prefiro chamar os sistemas mundiais reais que estão mais perto do canto superior direito de poliarquias. Então, o Dow ele vai esclarecer que a democracia é um ideal inatingível. Né? Então, ele vai substituir o termo democracia pelo termo poliarquia. Então, para ele, a poliarquia é a democracia que existe. Né? Ela nunca vai ser um sistema perfeito, plenamente democrático. Né? Então, a palavra poliarquia, né, nós sabemos, poli vem de vários, né? E arquia, né, vem do grego arché, e significa autoridade. Né? Então, a poliarquia é aquele regime, digamos assim, plural, né? Que existem várias autoridades. Né? Quer dizer, mais adiante ele vai discutir esse tema, né? Tanto o poder, né, político de uso da força, quanto o poder de sancionar economicamente os demais atores, esses poderes, né, não estão concentrados, no caso da poliarquia, na mão de um único ator. Né? Quer dizer, ele é um poder descentralizado. São poderes, são formas de sanção, tanto física quanto econômicas, né? Descentralizadas. Elas se encontram na mão de vários atores, não de apenas um único
ator político, né? Então, o Dow continua dizendo que as poliarquias, né, podem ser pensadas como regimes relativamente, mas incompletamente democratizados. Então, você nunca vai ter uma democracia, né, como é um ideal, né? Segundo o Dow, é um ideal, o da democracia. Então, as poliarquias, elas sempre estão em evolução, né, digamos assim, né? Elas podem, né, ser aperfeiçoadas e elas podem também regredir, né? Também é bem possível que você saia de uma poliarquia para uma hegemonia fechada, digamos assim, né? Nada está garantido, sempre depende da questão política, da capacidade de organização política, né, dos atores. Mas, de qualquer forma, as poliarquias podem ser pensadas como regimes relativamente, mas não, mas incompletamente democratizados, né? Quer dizer, você nunca vai ter uma democracia, né, propriamente dita. E sim, o que é possível é uma poliarquia cada vez mais aperfeiçoada. Então, regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. Então, ele está sempre trabalhando no âmbito das duas dimensões, né, da contestação pública e da participação. Dito isso, ele vai recolocar a questão feita no início e vai especificá-la, né, cada vez mais. Então, ele diz, ó, que condições aumentam ou diminuem as chances de democratização de um regime hegemônico ou aproximadamente hegemônico. Mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de contestação pública? Ainda mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de contestação pública num regime fortemente inclusivo, isto é, numa poliarquia. Então, sempre trabalhando no âmbito das duas dimensões, contestação pública e participação, e ao longo do livro, não é o tema ainda do capítulo, ele está só colocando as questões, né? Quais são as condições, né, que possibilitam a poliarquia. Então, o tema do livro, né, é justamente, né, o das condições sobre as quais o sistema de contestação pública são passíveis de se desenvolver e existir, né? Então, quais são as condições? Eu não vou adiantar agora, né, quais são as condições, eu espero, numa outra oportunidade, discutir as condições propriamente ditas, né, uma a uma. Em 69, olha só que interessante, em 69, o livro Poliarquia, como sabemos, é de 71, ele vai dizer, de 140 países, cerca de 2 dúzias apenas poderiam ser consideradas poliarquias inclusivas, e outra dúzia em quase poliarquias, né? Então, até o começo, né, final dos anos 60 e começo dos anos 70, poucos países eram poliarquias, né? Não digo nem democracias, mas poliarquias, né? Segundo o Robert Dow. E ele vai citar o Brasil, né, na página 34, todos nós sabemos que nos anos 60 e 70, né, segunda metade dos anos 60 e ao longo dos anos 70, e ainda, né, primeira metade dos anos 80, o Brasil era uma ditadura, né? Então, o Dow cita o Brasil na página 34 e vai dizer, ó, a oportunidade para participação e contestação no Brasil seriam menores do que na Iugoslávia, ou seja, em um país até então socialista, né? Então, deixa claro que o Brasil, como nós sabemos, era uma ditadura e estava muito longe, né, de ser classificado como uma poliarquia. Aqui é uma representação, né, um quadro no qual o Dow ele vai mostrar que é possível você usar, né, essas duas dimensões da contestação e a da participação para analisar, né, o regime
tanto no âmbito nacional quanto no âmbito subnacional. Então, é um quadro fácil de entender, né? Então, aqui, ó, se a gente pega o 1, ele está apontando para alto e alto, né? Então, ele vai dizer, ó, regimes integralmente liberalizados ou competitivos. Então, aqui você tem instituições, né, poliárquicas, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito, né, subnacional. O 2, né, competitivo em nível nacional, né, porque está alto aqui, e hegemônico no interior de organizações subnacionais, né, porque aqui está apontando para baixo. Né. O terceiro, competitivo dentro de organizações subnacionais e hegemônicos hegemônico em nível nacional. Então, o 3, né, está aqui, ó, baixo, né, em nível, em regime do âmbito nacional, e alto, né, em termos de organizações subnacionais. E, por último, né, o 4, né, que é baixo e baixo. Né? Então, são estruturas integralmente hegemônicas. Então, ele lança mão dessa argumentação só para mostrar que é possível você usar esses conceitos para analisar, né, o regime tanto no âmbito nacional quanto no âmbito subnacional. Mas eu acrescento aqui, ó, que diante das dificuldades para a investigação das unidades subnacionais, Dow concentra sua atenção no nível nacional. Então, a análise que o Robert Dow vai fazer vai girar em torno sempre ou quase sempre no âmbito nacional, né, de cada país. Ele não vai analisar as instituições em nível subnacional. Então, continuando a expor o capítulo, agora ele vai tratar, né, já está preparando o terreno, né, para a discussão das tais condições que possibilitam, né, a democracia. Mas aqui ele vai falar mais em torno de uma espécie de cálculo político que é necessário para que exista, né, a poliarquia. Então ele vai dizer, ó, quanto maior o conflito entre governo e oposição, mais provável é o esforço de cada parte para negar uma efetiva oportunidade de participação à outra nas decisões políticas. Então, é mais difícil se faz a tolerância de cada um para com o outro. Então, quanto maior o nível, né, de conflito entre governo e oposição, mais difícil, né, estabelecer uma poliarquia, né, pois pode tentar até suprimir, até eliminar o outro. Né? Então, ele vai dizer, ó, mais difícil se faz a tolerância de cada um para com o outro. Então, ele lança mão de alguns axiomas, né? Porque ele vai enveredar, né, por esse cálculo político que eu estou mencionando. Então, no axioma 1, ele vai dizer, ó, a probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta com a diminuição dos custos esperados da tolerância. Então, se os custos, né, de tolerar a oposição são baixos, melhor dizendo, há, né, uma grande possibilidade, né, do governo de fato tolerar, né, manter, conviver com a oposição. Por quê? Porque os custos de tolerância seriam baixos. Né? Então, se o custo de tolerância é baixo, né, não haveria por que eliminar, né, a oposição. O axioma 2. A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta na medida em que crescem os custos de sua eliminação. Então, aqui no axioma 2, né, os custos, né, para o governo, os custos políticos, né, para o governo eliminar a oposição seriam muito altos. Né? Então, tudo aponta para que ele mantenha, né, tenha que conviver com a oposição. Por quê? Porque os custos de eliminação, né, de supressão ou de repressão da oposição seriam altos. Então ele diz, ó, as possibilidades de um sistema político mais competitivo surgir ou durar
podem ser pensadas como dependentes de dois conjuntos de custos, né, que é justamente o custo de tolerância e o custo de supressão. Aí ele vai formular o axioma 3, né, quando diz, ó, quanto mais os custos da supressão excederem os custos da tolerância, tanto maior a possibilidade de um regime, né, competitivo. Então, aqui está dizendo, ó, os custos de suprimir, né, a oposição, por exemplo, são maiores do que os custos de tolerar. Então, não é por uma questão de bondade, né, que o governo tolera a oposição. Ele tolera porque os custos de suprimi-la, são mais altos do que os custos, né, de tolerar a oposição. Então ele diz, ó, quanto mais baixos os custos de tolerância, né, então os custos de tolerância são muito baixos, né, então não haveria por que eliminar a oposição, maior a segurança, né, do governo. Aqui, na verdade, está dizendo, ó, a oposição também tolera o governo, né? Por quê? Porque os custos de tolerância são baixos, né? Então, isso traz uma segurança para o governo. E quanto maiores os custos da supressão, maior a segurança da oposição, né? Então, aqui no caso, o custo político para o governo suprimir, eliminar a oposição seriam muito altos, né? Então ele é obrigado a quê? A conviver, né, com a oposição. Então a conclusão, né, diante desses cálculos políticos é a seguinte: ele vai dizer, ó, as condições que proporcionam um alto grau de segurança mútua, né? Aqui o conceito-chave é de segurança mútua, né? Para o governo e as oposições, tenderiam a gerar e preservar oportunidades mais amplas para as oposições contestarem a conduta do governo. Então, haveria, né, um sistema, né, que possibilitasse a segurança mútua, né, a segurança da oposição e a segurança do governo. Nem a oposição, né, utilizaria de métodos violentos, né, para suprimir o governo, e nem o governo utilizaria de métodos violentos para suprimir a oposição. Eles seriam obrigados a se tolerar, tendo em vista essa relação entre custo de tolerância e custo de supressão. Então, pode parecer uma lógica, e de fato é um tanto quanto utilitarista, né? Mas é um tipo de análise da qual o Robert Dahl vai lançar mão, né? Para, né, viabilizar e pensar, né, a possibilidade do que ele está chamando de poliarquia, ou seja, um regime no qual seja possível tanto a contestação pública quanto a participação. E isso, como dito, envolve, né, a ideia, o conceito, né, a condição de segurança mútua, né, para governo e oposição. Então, dito isso, ele vai colocar, né, novamente, basicamente a mesma questão, né, mas com variações. Ele vai perguntar: que circunstâncias aumentam significativamente a segurança mútua de governo e oposição e aumentam assim as possibilidades de contestação pública e de poliarquia, né? Então, quais seriam, né, as condições, né, para possibilitar a segurança mútua, né, de governo e oposição? Então, é uma variação da questão colocada lá no início, né, do capítulo. E eu espero, né, vou finalizar, parar por aqui, mas eu espero, em outra oportunidade, aí sim discutir as tais condições, né, que ele vai pensar, que tem a ver, né, com a questão da economia, da desigualdade,
da cultura, das relações, né, internacionais, tem relação também, né, com o processo histórico de cada país, né? Então, são as tais condições que ele vai discutir, né, condições que possibilitam a poliarquia e análise essa que vai possibilitar ele criar uma espécie de escala para se verificar, para classificar os países em poliarquias e não poliarquias, conforme a classificação dos regimes que ele já expôs aqui para a gente. Então, aqui, só para finalizar mesmo, né, você tem a representação gráfica do cálculo, né, que ele estava colocando. Né? Então, a poliarquia é possível, né, quando você tem custos, né, de tolerância cada vez mais baixos, né, e custos de repressão cada vez mais altos. Né? Então, aqui se trata da probabilidade de um regime competitivo ou de uma poliarquia. Então, a probabilidade, né, para a existência de tal regime é maior quando você tem essa relação aqui entre custos de tolerância e custos de repressão. Né? Enfim, eu vou encerrar por aqui e, como já dito, espero que a gente tenha outras oportunidades para discutirmos mais o livro Poliarquia, do Robert Down. Muito obrigado e até breve.